Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Bom dia, universo. Bom dia já para cada pessoa que vai entrar nesta live hoje. As que entrarão no outro momento. Bom dia, Fê. Bom dia, gente. Vamos dar bom dia para a vida, né? Agradecer por mais um dia incrível, mais uma oportunidade que a gente tem, né? De viver essa vida maravilhosa, esse dom que Deus nos deu de poder conseguir aproveitar a vida, né? Gente, eu agradeço já desde então a presença de cada um de vocês, tá? A live de hoje, ela é muito especial, assim como todas as outras, né? Cada vez mais que eu venho fazendo as lives, eu venho sentindo a frequência muito alta nas lives, tá? E é justamente eu agora tenho, né, essa permissão para poder fazer a elevação de frequência justamente na live. Então, quero já agradecer a presença de cada um que se conectam aqui hoje, as que irão se conectar, muito bacana, porque muitas pessoas estão, né, se conectando posteriormente e isso é ótimo, é um convite. Essa é a proposta da live, né? De que bom dia, Melzinha! Bom dia, Melzinha. Hoje, só abrir um parênteses aqui, ó, hoje quem vem são as rosas. Gente, eu sempre estou conectada, né? Com flores e tal, é a gente se conectar com o bom, o bem e o belo. É trazer para a nossa vida pílulas do bem para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida. Bom dia, Célia! Então, já em total propósito e compromisso com toda a egrégora de luz que eu sempre convido, né, para fazer parte aqui. Não é apenas uma live, gente, nunca é. Então, já convido vocês a fecharem os olhos de vocês para que a gente possa se conectar com a nossa egrégora de luz, trazendo toda a informação, toda a sabedoria, toda a luz que a gente precisa para o nosso dia de hoje. Então, feche seus olhos, vamos nos conectar, trazer aquele momento de conexão com nós mesmos, com a nossa força maior, independente da sua religião. Então, vamos fazer uma respiração leve, mas profunda. Inspire pelo nariz, solte pela boca. Assim, ó. Vamos oxigenar o nosso cérebro, deixar ele o mais aberto possível para que a luz entre, para que a gente elimine toda e qualquer mácula que estiver acoplado no nosso campo espiritual ou nos nossos 4 corpos, que é o espiritual, o mental, o emocional, o físico. Então, convido agora a minha egrégora de luz, a egrégora de luz de cada um de vocês que se encontram aqui e os que entrarão. Que possamos juntos formar uma corrente do bem, de luz, de paz, de prosperidade, já agradecendo por toda a energia captada aqui, por cada informação recebida, por cada semente do despertar, por cada expansão de consciência que teremos aqui. Que eu seja um canal de luz, de amor, para passar para vocês todas as informações que precisam ser passadas. Convido vocês agora a fazer um agradecimento especial por algo na sua vida. Lembrando que sejamos gratos pela vida que nós temos, independente do que a gente esteja passando. A partir daí, é que bênçãos chegam para a gente quando a gente é capaz de enxergar, de abrir os olhos além do que a gente enxerga. Então, dentro de uma oração silenciosa, faça o seu agradecimento.
enquanto vocês estão conectados com essa energia, eu vou estar fazendo a elevação da frequência de vocês. Continuem conectados, lembrando tudo é energia. Nós somos energia, é o primeiro princípio do universo. Então vamos elevar a nossa frequência. Vou captar aqui qual é a frequência que está. Depois eu mostro para vocês o que eu fiz, não se preocupem com isso agora. Só se conectem, vamos elevar a frequência para que nós estejamos na mesma vibração. A frequência da live, nesse momento, ela está em 500 Hz, que é a frequência do amor. E agora eu vou me conectar a vocês. Qual é a frequência que as pessoas que estão aqui na live e as que entrarão, qual é a frequência de hoje? Qual é a frequência que eles estão emanando? A frequência está em 100 Hz, é uma frequência de medo, né? Muito dentro do que a gente vive hoje, que é medos tanto sociais, quanto os medos que cada um carrega, né? Não vamos nos ater a essa frequência, nós vamos limpar depois, em outro momento eu vou falar sobre isso, mas nesse momento vamos elevar a frequência, então eu peço cada vez mais que vocês se concentrem nisso para que eu possa conseguir penetrar no campo de vocês, para que a gente possa elevar, para que vocês possam ter uma frequência já mais elevada. Respirem fundo, se conecte com a luz. Vamos trazer a energia da luz, dos pensamentos positivos, do amor, da paz, da calmaria, da sabedoria. Então, para quem está entrando agora, estou fazendo a elevação da frequência, então peço que fechem seus olhos, mesmo que não entendam o que eu estou fazendo. Só se concentrem para que a frequência, ela possa chegar até você. Agora já estou finalizando e a gente já conseguiu igualar com a frequência da live, que é a frequência do amor. Então vocês estavam vibrando na frequência que era do medo, de 100 Hz, e a gente passou para 500 Hz. Então vamos já agradecer já por essa bênção nesse momento. Então respirem fundo. Vamos agora estabilizar essa energia que a gente está captando, que a gente está recebendo nessa live hoje, que pode ser um lindo passo para uma nova jornada, abrindo, desobstruindo tudo aquilo que nos impede de ir para um novo caminho, uma nova jornada, um novo trabalho, algo novo em sua vida, uma pessoa, uma versão nova de você. Então vamos respirar fundo em 3, 2, 1. Agora vamos voltar aqui. Vamos dar um sorriso. Sorria, pessoal, vamos dar um sorriso para a vida, né? Já vamos liberar já os nossos músculos, nada de não acordou bem. Vamos rir do mesmo jeito, tá? Que dá o mesmo trabalho, ficar bem ou ficar mal. E ficar bem é muito melhor, né? Bom dia, Dani! Uma ótima vida para nós, né? Meus amores, olha, gente, eu fico com a frequência tão alta que ninguém me segura! Olha só, a pergunta é, quem já pegou o seu café? Aqui rola café mesmo. Então,
Vou aqui pegar meu cafezinho para a gente poder entrar no nosso tema de hoje. Ó, para o pessoal que está entrando, gente, a frequência, né? Eu vou mostrar aqui para vocês e em alguns momentos da live eu vou estar fazendo novamente para a gente ver se a gente caiu com a frequência, elevou, como é que a gente está. Eu uso a técnica da radiestesia, então eu aqui verifico, né, qual é a frequência que nós estamos emanando e aí faço toda a ativação e elevação. Então, é bem bacana, é bem transformador. Tem pessoas que já fizeram um atendimento comigo, sabem que realmente é algo que é divino, é transformador e é física também, gente. É física quântica, então não é só o milagre, né? Melzinha, café. Gente, cadê o tintim com café? Ó. Ai, gente, café é bom demais, né? Café é bom demais. Ó, deixa eu só acender minha velhinha, que ela apagou aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Existe toda uma preparação, tá, gente? Uma egrégora, uma permissão para estar aqui hoje. Juro pra você que jamais entraria aqui para ficar só falando, não. Aqui o propósito é que a gente possa elevar a nossa energia, que a gente possa trazer mais sabedoria. Como eu costumo dizer, é uma dose de autoconhecimento para uma vida mais leve. E aqui, para quem me acompanha em todos os meus vídeos, eu não fico na teoria. Eu sou da prática, então tudo que eu venho trazer para vocês é justamente para que a gente possa... E aí, como é que a gente aplica isso no jogo da vida? Vamos embora pro jogo? E aí, o tema hoje, olha só, chegando o Natal, quem já montou sua árvorezinha aí, eu acho mó barato, né, que a gente entra nesse clima natalino, mas ao mesmo tempo fica uma correria danada. E aí, nessa correria danada, vou contar uma historinha. Nessa correria danada, a gente fica só querendo fazer as coisas rápido, terminar os trabalhos rápido, porque todo mundo vai entrar, né, mais ou menos de férias, então fica uma aceleração. E a gente acaba esquecendo de duas coisas, né? A primeira é qual é o propósito do Natal, do aniversariante, né? E também do propósito da gente fazer uma retrospectiva. Às vezes a gente não tem esse tempo, porque fica tanto na correria, só de querer dar conta para poder entrar de férias e, os presentes de todo mundo, esse consumismo, né? Que eu não sou contra não, tá, gente? Eu adoro a farra do Natal. Mas a gente precisa também entender o que o momento pede. Qual é a energia do momento? Por que eu deveria parar para analisar algumas coisas na minha vida? O primeiro, que eu acho que faz uma análise quando a gente para pensar no propósito maior, que é em nome de Jesus, em nome de um todo. Quando eu falo Jesus, é dele mesmo, né? Sou apaixonada por Jesus, quem me conhece sabe disso. Mas a ideia aqui é falar do propósito, né? O que ele nos pede? Qual que é a história do Natal, né? É da gente refletir sobre as nossas atitudes, refletir para que a gente jogue luz e para que a gente jogue amor dentro dessa história. Então, é muito importante que a gente faça essa recapitulação, né? Essa retrospectiva, para a gente analisar os nossos comportamentos. E não somente o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, que são essas metas, que são muito legais também. Mas é muito sobre a gente, é um olhar para a gente. Eu fui um ser humano bacana esse ano? O quanto eu me transformei, né? Porque se a gente entra nesse lugar, a gente consegue desenvolver todo o resto. Quando você começa a analisar, poxa, esse ano, o que eu carreguei que não era mais para mim? Esse ano eu continuo ainda com um arrependimento, eu continuo ainda levando mágoas, eu continuo... E não é na hora do Natal e a gente, oi, tudo bem, eu te perdoo, não. É para fazer uma autoanálise, uma autorreflexão. O que eu estou levando? O que eu ainda insisto em carregar e que eu não quero mais carregar para o próximo ano de 2026? Então é muito bom
a gente poder tirar algum momentinho ainda em dezembro para a gente poder entender qual é o grande propósito. Não é só desse mês, mas ele faz a gente, ele tem uma energia propícia para isso, né? Então, que a gente possa entrar nesta energia para poder entender o que eu estou carregando, o que eu estou levando, isso não faz mais sentido. Eu estou me transformando numa pessoa melhor ou eu acho que eu piorei? E tá tudo certo se a gente achar que piorou, só que a gente pode melhorar, né? A gente passa por várias situações. E, gente, e dentro dessa situação, o maior tema aqui que eu venho hoje falar é sobre o arrependimento, né? É quando a gente carrega esse arrependimento versus mágoa. É a gente levar, ainda continuar levando, não só para o próximo ano, mas para a nossa vida inteira. Situações mal resolvidas, arrependimentos de coisas que não fez, né? Então é muito bom a gente poder entrar nesse lugar e se trabalhar. No budismo, né, o arrependimento, ele diz o seguinte, e até no espiritismo envolve muito isso, fala, eu gosto muito de transitar sobre as religiões, porque todas elas levam para um único caminho, que é Deus, né? Então, eu acho bom a gente pegar o melhor de cada uma delas, né? E diz, o arrependimento, ele não é algo para você carregar, que é essa culpa, né? Ele é para a gente poder aprender, evoluir e não ficar carregando aquilo. E é esse arrependimento ou é mágoa? Vamos colocar essas duas palavras que são pesadíssimas, vamos dizer que é 50 quilos cada uma. E você insiste em carregar. Teve uma vez uma pessoa muito especial para mim, me perguntou assim, Gi, o que você acha sobre arrependimento? Fala para mim. E aí eu falei justamente isso, né? Que o arrependimento eu vejo, e com base nas coisas que eu já me trabalhei, que ele realmente, ele não é algo para a gente ficar levando para a vida. Ele é algo para fazer eu evoluir. Só que tem algo que eu acrescentei nisso, que é, poxa, se eu ainda tenho tempo aqui de vida, por que não corrigir algo que eu tenho arrependimento ou que eu tenho uma mágoa? Então a questão do tempo, ela entra aí também. Por que me arrepender se eu ainda tenho a oportunidade em vida de fazer outra coisa? De fazer diferente, de tirar isso que me pesa, né? De tirar. Ó, vou falar uma coisa muito importante que aconteceu comigo esse ano, que foi a questão da morte do meu pai. Eu preciso colocar algumas situações para ver se vocês se identificam, né? E a gente aprende o tempo todo. A vida ela vai mostrando muito pra gente. Ela não chega com manual, né? Seria ótimo. Eu sempre tive muitas divergências com meu pai, desde que eu era pequena, mas pela ausência dele, por sentir a falta do meu pai. E depois de muito tempo, muito me trabalhar, eu fui entendendo e falei isso um pouco na aceitação e autoaceitação, eu acho que foi o vídeo 2, do episódio 2 das lives, quando eu entendi que essa era a minha experiência e que era a experiência dele de ser como ele era, eu consegui fazer as pazes comigo. Consequentemente, se eu fiz as pazes comigo, eu fiz as pazes com ele. Então, e eu passei a amá-lo, a admirá-lo e honrá-lo, porque ele me deu a vida. E aí uma coisa muito maravilhosa que quando ele faleceu, não o fato dele ter falecido, foi que quando ele faleceu, eu agradeci tanto a Deus por eu ter tido tempo de amá-lo, por eu ter tido tempo de aceitá-lo, por eu ter tido tempo de conseguir me curar de feridas que, sabe-se lá, de repente ele veio justamente para me mostrar essa ferida, sabe? Além de ser o meu pai. Então, olha só que maravilhoso a gente ter esta oportunidade de corrigir, de se curar, de se livrar de coisas, né, que te impede de fazer outras.
Às vezes isso me impedia de ter um bom relacionamento, eu me sentia lá atrás abandonada. Então é uma das nossas 5 feridas emocionais, que eu vou trazer isso aqui nas próximas lives, né? Então é muito importante a gente entender, gente, as situações que a gente passa, elas são necessárias, elas não vieram à toa para a tua vida. Aquela pessoa que te magoou, cara, não tem como controlar o que o outro faz, mas tem como controlar a dor que você sente, a tristeza que você sente. E aí aquela pergunta antes do café, o que eu vou fazer com isso? Né? O que eu vou fazer com essa tristeza? Vou ficar apontando? O que eu vou fazer com essa mágoa? Vou ficar apontando? Vou ficar me colocando como vítima? Eu sou sofrida, eu fui traída, eu fui abandonada, eu fui isso e eu fui aquilo. Esse lugar de vítima não vai te levar para lugar nenhum. O meu papel aqui, gente, é realmente trazer uma consciência para vocês diante os fatos que muito me fizeram evoluir, que hoje a minha vida, ela realmente ela é diferente e mais liberta, mais leve, mas foi necessário fazer este caminho de ir lá atrás e falar, poxa, do que eu me arrependo? Do que me magoa? Do que me faz ficar paralisada? Que eu não consigo ir para frente, eu não consigo perdoar, não consigo, aquele filho da puta. Aquela... Pra quê, gente? Pra quê? Primeiro de tudo, a mágoa, o rancor, ele adoece você. É como se você estivesse bebendo veneno todos os dias. Eu prefiro beber café. E você? Prefere beber veneno? Vou te dizer por que você está se envenenando todos os dias. Porque a pessoa que fez o que ela fez, ela teve os motivos dela. Se ela escolheu uma outra pessoa, ora veja, ela decidiu que ali era melhor para ela. Tudo bem, a forma como ela agiu, talvez não foi o melhor, mas foi o que ela conseguiu. Então, a gente sempre faz escolhas pensando no melhor para a gente, talvez até egoísta. Só que a gente não tem o que fazer sobre o que o outro faz. Cabe a nós entender o que eu vou fazer com isso que me aconteceu. Ou eu tomo isso como uma força e eu me transformo. Quantas pessoas, né? Eu sou uma delas, que já passei por grandes desafios da vida e que quando eu comecei a ter entendimento sobre todas essas cargas, né, que eu carregava, poderia me impulsionar, é para lá que eu fui. Essa foi a decisão, essa foi a escolha que eu fiz para minha vida. E isso não exime o fato, gente, eu tô olhando aqui, minha gatinha sempre tá com a terror em tudo que é live. Desce daí! Ó, gente, é um tal de equilíbrio e desequilíbrio chakras, né? Então, a gente tem que decidir o que a gente quer fazer com isso. Se eu vou ser uma mola, se aquele problema vai ser uma mola, sabe aquela mola que né, te joga pra frente, ou eu vou paralisar. E aqui vou ficar morando no xoxinha, entendeu? E cara, fato, você vai passar pelo luto, você vai passar pela dor. E tá tudo bem passar por isso. E eu considero que é super importante a gente passar pelas situações, que a gente viva, né? Já tem umas 3 semanas que eu escuto muito isso no meu ouvido. Sentir para sentir a vida. Eu venho passando isso para vocês, né? Eu escuto muito, gente. E minha intuição, ela nunca falha. E vem pedindo isso, não é só para mim, né? Ela fala para mim, mas eu passo para vocês. É sentir para sentir a vida. É sentir. Eu estou magoada. Me dói. Eu estou arrependida. Sinta essa dor. Mas aí agora você vai conversar com você. Essa é até uma técnica de inteligência emocional. Olha como é que a gente vai do espiritual, né? Tanto céu e terra. Conversa com você. Tá, eu entendi. Foi ruim isso que a gente passou. Foi ruim isso que eu também fiz. Só que o que a gente vai fazer com isso? Né? Para quem carrega um arrependimento, essa história que eu falei. Começa a analisar todas as vertentes
deste arrependimento? O que dali você pode tirar como um aprendizado? E esse arrependimento, ele vai de vários âmbitos, né? Às vezes a gente se arrepende de não ter feito um curso que a gente queria, de não ter escolhido a pessoa que a gente queria, de não ter feito aquela viagem que a gente poderia ter feito, de ter aceitado aquele trabalho que a gente, né, não aceitou, um arrependimento de ter tido uma fala maldita, né? Não é maldita, não é só amaldiçoando, ela foi maldita, você maldiz aquela palavra por um ato impensado, por uma reatividade. Então é analisar. Isso é autoconhecimento, isso é trazer para si essa autoanálise. Do que eu estou me arrependendo? Sabe? Poxa, será que a maneira que eu agi foi a melhor? Tá, mas e aí, o que eu posso fazer com relação a isso? Após essa análise, essa reflexão, sem ser impulsiva para tomar uma atitude, começa a ver quais são os caminhos que você pode fazer para se libertar deste arrependimento. O primeiro de tudo é você se perdoar. Não é nenhuma questão sabe, de só ir lá e pedir desculpa para alguém, ou seja, como for. É de você se perdoar. Sabe por quê, gente? A gente está aqui aprendendo, a gente está aqui evoluindo. Eu verdadeiramente acredito que a gente sempre tome as decisões baseado no que a gente considera melhor para a gente. E é dentro das nossas capacidades e limitações de sabedoria que a gente tem. Às vezes é só de conhecimento, porque a sabedoria é quando a gente coloca em prática. Então é dentro daquilo que a gente concebe como conhecimento. E aí você toma aquelas atitudes. Tá, aquela escolha não foi a melhor, mas foi a que eu achei que fosse melhor. Realmente ela trouxe consequências, me arrependi. E como é que eu posso fazer para me livrar disso? Primeiro de tudo, faça essa autoanálise. O segundo, se perdoe, se acolha, fala, poxa, me arrependi, mas a gente também não tinha, né, Gi? A gente não tinha toda essa informação que a gente tem hoje, a gente não sabia tudo isso, a minha ficha não tinha caído para isso, o meu emocional estava muito abalada e eu não conseguia enxergar, né? Você estava com uma venda nos olhos. Então pega leve contigo também, quando você se arrepender de algo, mas faça algo também para mudar esse cenário, para transformar em aprendizado. E aí o aprendizado, ele só vem com a ação, né? Digamos que é uma preparar para agir, é preparação. É a etimologia dessa palavra, né? É de preparar para agir. Você não simplesmente sai fazendo, sai pedindo desculpa. Não, por que eu estou pedindo desculpa? Não sei nem. Aí você pediu desculpa, você não sabe nem se está realmente vindo do seu coração. Então é se preparar para fazer algo. É trazer exatamente essa expansão de consciência sobre alguma coisa daquilo que te aflige. Se me arrependi de não viajar, me arrependi de não ter feito... talvez aquilo não seria bom para você. Talvez aconteceria alguma outra coisa. A gente nunca sabe. Então, viver no e si... Bom dia, Gigi! Bom dia com alegria, Gigi! Então, gente, a gente nunca sabe, né? Eu só sei de uma coisa. A única coisa que eu verdadeiramente sei é que a vida, ela sempre te leva para o melhor caminho. E às vezes parece, né? Deus sabe o que faz. Ele sempre vai te levar para o melhor. Mesmo que às vezes você passa por essas situações, né? Esses desafios internos que a gente passa, mas é justamente para que a gente possa evoluir. Então, se você está hoje, nesse momento, né, dessa análise de final de ano, retrospectiva, de arrependimento e de culpa por algo, segue essas dicas que eu acabei de passar, entendeu? E vá para a ação. Peça desculpas, refaça a rota se for necessário, enquanto ainda tem tempo. Quando eu trouxe a história do meu pai, é justamente para mostrar para você que muitas vezes a gente não tem esse tempo. Às vezes a gente vai lá pedir desculpa por uma pessoa e a pessoa, infelizmente, não está mais nesse plano. Ela faleceu.
E olha, imagina, você carregar isso, você vai ter que fazer outras coisas para liberar isso. Então, é muito bom a gente poder ter esta oportunidade em vida de se corrigir, de fazer algo para te livrar dessas, sabe, dessas correntes que te prendem a alguma coisa. E o outro fato é quando alguém faz algo pra gente e a gente carrega essa mágoa, carrega essa tristeza. E aí? O que eu vou fazer com isso? Primeiro é ter entendimento. Bom, se isso veio para mim, né? Primeiro de tudo que a gente não controla o que o outro faz. O segundo é que se isso chegou para mim, não é que eu mereça, tá? Presta atenção nisso. Tudo que nos acontece tem um motivo para que a gente possa ir para algo maior, para que a gente possa evoluir. Às vezes a gente passa por situações e a partir daquela situação você se tornou mais humilde, você teve mais empatia. Então, entende? Os problemas, os desafios, eles vêm por um único motivo, para poder te elevar. E se você tiver esse entendimento, gente, eu vou falar, não é fácil. Mas se você começar a buscar esse entendimento, as coisas ficam 50% mais leves. E aí você começa a pensar agora sobre essa pessoa ou algo que te marcou, te magoou. Você começa a trazer esse entendimento, né? E começa a se trabalhar. Começa a trabalhar o perdão. Começa a entender que toda mágoa que você rumina, né? Porque você fica ruminando aquela mágoa. Eu não esqueço que cara, pode passar o tempo que for, né? A pessoa enche a boca para falar, eu não esqueço. Como se isso fosse ser sinal de uma pessoa forte, muito pelo contrário. Entendeu? Não é. Você está só se machucando, só se magoando, a pessoa já está lá, está vivendo a vida dela e você está aqui, trazendo o passado, está ruminando, está se envenenando. É como se eu tivesse aqui, todos os dias uma dose de veneno diariamente. Então você tem que escolher. E aí sabe o que acontece, gente? Isso se torna câncer, isso se torna em doença. Às vezes você fica aí mal, doente, não sabe por quê. Porque vive na reclamação, falando do problema, você vive falando mal da pessoa, você vive ruminando essa história, você fica maldizendo, você está se envenenando todos os dias. E a frequência disso, isso aqui, é isso aqui, é zero. E eu preciso dizer para você o que você se conecta quando você chega nessa frequência, nessa vibração. Se você é essa pessoa que reclama o tempo todo, que você é uma escolha tua, ok, só que eu preciso te dizer o que acontece na tua vida. Pessoas que ressoam com essa energia vão chegar cada vez mais para você. Pessoas mais negativas, pessoas que vão te ferir cada vez mais. Sabe por quê? Porque você não entendeu que aquela dor que você está sentindo, que é aquilo que é, para você olhar, para que você possa curar, para que você possa não mais atrair este tipo de ferida para você. Então, se as histórias se repetem, é porque você não aprendeu aquela lição. Então, quando você está nessa frequência baixa, atraindo tudo que é negativo, você ressoa, é a estaçãozinha de rádio que eu sempre comento, tu sintonizou ali, meu amor, só vai vir mais do mesmo, pode esperar, vai chegar só amizade assim, entendeu? Vai só chegar relacionamento assim, só situações assim, entendeu? É pneu que vai furar, é o carro que vai dar defeito, é o celular que vai dar defeito, vai ser assaltada, vai ser não sei o que. Eu não estou profetizando isso para você não, é que eu preciso mostrar para você o que vem junto nessa frequência. E fora isso, vem uma carga energética negativa que não tem como negar, que fica acoplado, são, digamos, os espíritos mais involutivos, né, que sem luz, eles se ressoam com essa frequência. E aí o que começa a acontecer? Mais brigas dentro de casa, coisas começam a dar defeito, coisas começam a, tipo assim, a rachar dentro da sua casa, a queimar, a quebrar, as brigas se tornam constantes, até você entrar numa depressão. Entende? Gente, a parada é séria. Eu comecei falando de um tema, como sempre, eu vou para um outro porque tudo se liga.
O que que um arrependimento, uma culpa mal curada e mal resolvida, o que que tudo isso ela pode atrair para a tua vida? Então é muito importante que a gente abra, né, essa consciência. E quando a gente abre essa nossa consciência e a gente já entendeu qual é o jogo, o que que a vida está me pedindo, né? Pô, final do ano, vou fazer uma retrospectiva aqui. Ai, cansei, não quero mais levar essa mágoa, já tô tendo entendimento que, pô, realmente, pô, me senti muito mal porque eu perdi aquele trabalho, mas, pô, depois desse trabalho lá, cara, eu comecei a fazer um curso, eu comecei a melhorar aqui, depois disso eu comecei a melhorar como ser humano, é incrível como as coisas começaram a acontecer. Então, se você trazer essa consciência para você agora, é no hoje, sabe? Não espera amanhã. Traz essa consciência para o hoje, aproveitar que essa live tá com uma frequência alta, inclusive vamos dar uma pausa, vamos ver a frequência, gente, como que está da nossa live, vou mostrar para vocês. Ó, eu acho que vai dar aqui, ó. Vamos ver a frequência da live, ó. Ó, gente, eu não mexo. Isso aqui é radiestesia, ó. A gente está mantendo a frequência do amor. Tá vendo? Como é que a frequência e a energia não mente. Vamos ver a frequência de vocês? Como é que vocês estão? Bom dia, Mafuxo. Vamos ver a frequência das pessoas que estão na live? Ó, já começamos, a gente tinha elevado, mas ela estava lá embaixo, ela estava lá no medo. Já está na boa vontade, 310 Hz. Vou elevar mais um pouquinho para a gente poder aumentar nosso nível de consciência. Aguenta aí, gente, se conectem aí, me ajudem também a fazer com que essa frequência se eleve. É muito louco, né, a minha live? Mas é isso, tinha que ser Gisele. Então, se concentrem, estou fazendo toda a elevação da frequência de vocês. Para que a gente possa absorver o máximo de informação para que entre na nossa cachola, entendeu? Vamos ver se a gente conseguiu elevar. Qual é a frequência das pessoas que estão na live? Deixa eu ver se dá para ver. Ó, já estamos na esperança. Já é bom caminho, né, gente? Estamos na esperança de dias melhores, né? É isso, e nós é que fazemos esses dias melhores, né? Então, tudo depende de nós. Eu estava hoje remando hoje cedo, né? Aliás, desde ontem também bateu essa frase para eu poder falar para vocês. E eu acho que tem tudo a ver. E hoje remando também reforçou, assim, para eu poder falar para vocês que é para a gente parar de ser espectador da vida alheia. Seja carregando a culpa, seja um arrependimento. Chegou a hora da gente ser, sabe o quê? Aquele artista do palco. Sobe no palco, meu amor. Sobe no palco, toma posse da tua vida. Para só de olhar que a vida do outro é melhor, que o outro é que é feliz, que aquela pessoa que me fez mal, ou que eu considero, sabe, que me fez mal, que tá lá, que tá bom. Para de ser espectador da vida do outro. Seja realmente o artista principal dessa peça de teatro que é a vida, né? Sobe no palco, sabe? Sobe no palco, se apresenta para a vida, se mostra para a vida, mesmo que não tenha plateia, sabe? É você e por você. Você vai olhar assim, ó, o palco de frente e você vai falar, a partir de agora eu tomo as rédeas da minha vida, a partir de agora eu assumo daqui a minha vida. Você vai ver que como você vai ser diferente quando você toma essas atitudes. Quando você toma as rédeas da tua vida, quando você decide não carregar mais. E isso, gente, é um exercício diário. Você não carregar uma culpa, você não carregar um arrependimento, você perdoar. Perdoar é divino. Melhor do que perdoar, sabe o que é? Agradecer. É agradecer. Agradecer por tudo
o que você tem na sua vida, agradecer por tudo aquilo que te acontece. Gisele, como é que eu posso agradecer? Por que aconteceu isso? Agradeça, porque isso foi o melhor que poderia ter te acontecido. Porque se você tiver entendimento que isso vai te levar para um nível muito mais elevado, você entendeu o jogo. Entende? Então se conecta, cara. Se conecta com você, com a tua vida, em ser um ser humano melhor. Aproveita, sabe, essas metas que a gente faz de final de ano. Traz para você agora a mudança da sua vida hoje. Começa já a refletir como você pode ser uma pessoa melhor. Eu sempre repito isso, né? Que quando a gente se transforma numa pessoa melhor, consequentemente, nos tornamos pessoas melhores para as pessoas ao nosso redor. A gente deixa de ser um problema para a sociedade, entendeu? Então, são várias coisinhas. Você vê hoje o que nós fizemos, né? Recapitulando para quem entrou agora, fizemos uma conexão. É aqueles 5 minutos, são dicas para que você possa conseguir ir para esse caminho. É uma conexão com a sua força maior, 5 minutos. Aprecie o mar, aprecie a natureza, aprecie sua planta, converse com a sua planta, conversa com Deus. Melhor coisa que tem é você conversar direto, entendeu? Conversa, agradeça. Agradeça pelo que você tem, agradeça por onde você mora, agradeça o que você tem de comer. Pô, sabe, agradeça pela tua saúde, agradeça por você estar respirando, agradeça por tudo que você está vivendo, que hoje para você pode não dar valor, mas ele com certeza foi seus sonhos lá atrás e você não recorda. E hoje pode ser os sonhos de alguém que não tem o que você tem. Estou dizendo isso em todos os níveis, e até materiais. Agradeça pelo café que você bebe. Eu agradeço pela live que eu estou hoje aqui, entendeu? Eu agradeço por cada um de vocês que eu me conecto. Então, agradeça pela prosperidade na sua vida, agradeça pela sua família, agradeça pelos seus pets, pelas suas plantas. Comece a agradecer. Eu agradeço até pelos desafios que me surgem. Por quê? Porque eu tenho entendimento. Então, se a gente trouxer essas pequenas pílulas diárias, a gente começa a elevar a nossa frequência. Presta atenção nisso. As pílulas diárias elevam a nossa frequência para que a gente possa expandir a nossa consciência, para que a gente possa ter entendimento sobre aquilo que nos acontece. A partir daí, eu trabalho a culpa, o arrependimento, né? E faço o quê? Me liberto. Eu vou começar um ano, eu vou começar começa hoje, sabe? Começa o seu dia hoje, não deixa para ano que vem, não. Ano que vem ainda tem muita coisa, entendeu? Ainda tem muitos dias. Eu gosto de viver hoje, sabe por quê? Porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Exatamente o que eu falei anteriormente, a gente não sabe. E a gente só se dá conta de verdade quando a gente perde alguém. Parece que a gente não consegue. Parece que a gente sempre precisa estar passando por algo para a gente poder aprender. Será que realmente a gente precisa perder alguém para entender o valor dela? Será que a gente precisa realmente adoecer para entender que a mágoa que eu carrego, que eu carregava, não me faz bem? Será que a vida precisa te parar realmente para isso? Quantas vezes mais a gente vai precisar passar por situações como essa para que a gente possa aprender? Que é exatamente o que todo mundo fala, ou aprende no amor ou aprende na dor. Ai, gente, vamos aprender só um pouquinho mais no amor? Vamos aprender um pouquinho mais no amor, né? E para isso, é importante que a gente traga para a nossa vida essas pílulas diárias. Que a nossa escolha diária seja o bom, o bem e o belo. Não é se focar na perfeição, é dar o seu melhor. Sem ficar noiada e tipo naquela pressão que eu tenho que fazer. Não, é todo dia um pouquinho, entendeu? Todo dia. Escolha ser luz. Todo dia, escolha fazer o bem. Todos os dias, escolha ser gentil, mesmo que o outro não seja. A mudança, ela começa com a gente. Não fica esperando o que os outros poderiam fazer para você, o que os outros poderiam te perdoar, ou que... Não, faça você a sua parte.
Porque quando a gente começa a fazer a nossa parte, é incrível, né? Realmente, deu o primeiro passo e o caminho, ele aparece. E isso serve para tudo. Porque quando a gente começa a fazer a nossa parte, a gente começa a fazer as nossas mudanças, o universo não entende sim ou não, tá? Eu não sei se vocês sabem disso, e isso até na física quântica, ele entende tudo como um sim. Então, se você se coloca como uma vítima, se você se coloca como um vencedor, tudo ele diz sim. Ah, eu sou uma vítima, né? Ah, tudo na minha vida é isso, eu não tenho sorte. Aí o universo, e sim, é isso, pá. Pra quê? Pra não achar que a gente é louca. Então ele te confirma, ele te dá mais do mesmo. Então, é muito melhor a gente começar a se trabalhar para começar a atrair coisas boas na nossa vida, né? Então, gente, eu acho que dá maior trabalho, assim, sabe? Ficar mal, permanecer ficando mal, acho que dá muito trabalho. Então, eu prefiro escolher o bem, mesmo quando eu não estou bem. E tá tudo bem. Só que a minha escolha diária, ela é realmente me fazer bem, mesmo diante os desafios. Porque eu tenho entendimento que existe um propósito maior. Bom, gente, tá tudo bem até aí? Bom dia para todo mundo que tá entrando. Já estou quase aqui finalizando essa live. Se alguém tiver alguma dúvida, né? O papo hoje foi discorrendo assim. A gente começa falando de arrependimentos, culpas, de retrospectivas, mas você vê como é que tá tudo tão interligado, né? Porque não adianta a gente só fazer metas de eu quero comprar um carro, eu quero isso, eu vou fazer isso, eu vou estudar isso. Mas e nesses planos aí, tá constando em ser uma pessoa melhor? Tá constando ser uma pessoa mais feliz? Né? Não é só se encher de metas. É realmente, eu quero ser mais feliz. Olha que meta linda. Porque quando a gente coloca essa meta, a minha meta esse ano, para o ano que vem, e na verdade já vem sendo, é ser mais feliz, sabe? E me conectar cada vez mais com aquilo que me faz feliz. Então nada mais é do que dar continuidade às coisas que eu já sei, que me faz feliz. Tá no caminho, Melzinha? Mel, você tá no caminho, entendeu? Eu acho que quando a gente começa sempre a se buscar, né, sem exageros e entendendo que, pô, tá dando certo, tô me tornando uma pessoa melhor, né? Você começa a sacar que você tá ficando uma pessoa melhor pra você, né? Quando você começa a exalar esse novo pro mundo, né? É como se as pessoas chegassem para você e elas começassem a ver essa mudança sua. E essa mudança, gente, ela inspira. Que a gente possa ser inspiração para os outros, sabe? Eu não quero, não é referência, é ser inspiração. E é muito bom quando a gente é inspiração, não porque a gente quer ser, porque a gente simplesmente é. Então, a grande transformação, existe uma grande diferença, né, sobre isso. Quando você realmente se livra desses pesos, disso que te acorrenta, é aí que você começa a se reconhecer. Quem sou eu? Olha que bacana, né? Uma pergunta assim: quem sou eu sem toda essa dor? Quem sou eu? Dani, as coisas acontecem de dentro para fora sempre, sempre. Até porque nós somos, né, uma partícula divina. Então tá tudo dentro da gente, a gente só precisa ativar. E é essa pergunta: quem sou eu sem toda essa bagagem? Cara, como é que deve se agir sem essa culpa, sem essa dor, sem essa ferida, sem a tristeza, sabe? E eu sou essa hoje, gente. Essa pessoa que vocês estão conhecendo agora, não sempre foi assim. Eu fui me lapidando. Então, eu acho que eu conversei ontem com uma amiga e eu falei assim, cara, eu tô muito apaixonada pela Gi que eu estou hoje, sabe? Muito coerente comigo, muito de bem comigo, mas eu precisei fazer todo esse trabalho. Eu tinha mágoas, eu tinha tristezas, eu carregava mochilas muito pesadas, muito densas. Então, quando eu fui me trabalhando e fui abrindo a minha consciência, né, e trazendo mesmo para dentro de si todos esses fatos que doem, de, oh, linda.
A gente quando traz, sabe, todo esse entendimento sobre a gente muda. A gente muda muito. E eu acho que é isso, igual assim a frequência, gente. Vocês provavelmente, para quem já faz o atendimento comigo, já sabe do que eu estou falando. Quando a gente eleva muita frequência, vocês provavelmente, eu não sei, depois se vocês poderiam comentar depois nas lives, nos comentários, só para eu saber como é que vocês ficaram depois, porque assim, a gente não tá, a grande maioria não tá acostumado a elevar a frequência. Então, você se sente estranho, você se sente diferente. Você fala, eu tô incomodada. Gisele falou que elevou lá a frequência, eu não senti nada. Só que algumas coisas começaram a acontecer. Você começou a dar um sorrisinho mais, você começou a ficar um pouquinho mais felizinha. De repente, do nada, você ganhou alguma coisa. Coisas boas começam a acontecer. Só que às vezes você está tão aqui imersa, tão acostumada com aquela frequência baixa que você não consegue enxergar. Mas se vocês se mantendo aqui nessa frequência, vocês se mantendo nessa vibração, com o tempo você vai perceber. Para quem não assistiu, começa a assistir todas as lives desde o primeiro e você vai ver que você vai começar a ver e notar a diferença na sua energia. A gente, quando começa a abrir nossa consciência, a gente começa a perceber essa diferença na nossa energia e você vê o quanto isso impacta em todo o seu dia. Entende? Então, se conecte com isso, comecem a perceber, a entender como você se sente quando você eleva a tua energia, entendeu? Porque a gente se acostuma, gente, até com o que é ruim. A gente se acostuma com aquilo que é ruim. Vamos agora acostumar com o que é bom, o bem e o belo. Gravem estas frases que eu estou soltando para vocês, anotem. Sabe, eu me conecto com o bom, com o bem, com o belo. Eu sou luz, eu trabalho na luz, para a luz, eu sou luz. Começa a mantrar essas frases para vocês, para que vocês joguem luz. Tá mal? Às vezes quando eu não tô bem, às vezes, né, a vontade de chorar. Eu tô chorando, mas eu tô na luz, hein? Ninguém se acopla em mim. Não tô aqui para fazer morada para ninguém sem luz. Por quê? Porque vem. Entendeu? Se acopla. E aí você não consegue ter entendimento para os seus melhores caminhos. Sobre como eu faço para poder me livrar dessa culpa, como eu faço para sair desse arrependimento, como eu faço para perdoar, como eu faço para me perdoar. Entendeu? Se você não mantém a sua energia elevada, você não vai conseguir. Hoje você vai perdoar, amanhã você já... quer saber? Não vou fazer porra nenhuma. Entendeu? Deixa, é isso aí mesmo. Um dia a vida resolve, meu amor. A vida vai resolver. Um dia você não vai estar mais aqui e nem a outra pessoa, né? Então, assim, de alguma forma, as coisas sempre se resolvem. Então, gente, essa é a grande mensagem, né? Até então, deixa eu ver se tem mais alguma mensagem para vocês parar de serem espectadores das vidas dos outros, né? E subir no palco. Vai lá, dá teu show, entendeu? Assume as rédeas da tua vida. Esse é um grande recado. Assume perdoando e, sobretudo, agradecendo. Essa é a maior das energias. Agradecimento por tudo que te acontece, tá bom? Pessoal, estamos chegando no finalzinho da nossa live. Eu estou muito feliz, de verdade, de poder compartilhar com vocês um pouquinho da forma como eu penso, da forma como eu fui me transformando e na prática, né, trazendo para a minha vida o quanto isso deixa a minha vida mais feliz, mais leve. Não exime o fato de que eu tenho desafios, que eu tenho problemas, mas é como eu encaro e enfrento eles. E sempre com leveza, tá, gente? Eu costumo dizer que às vezes tem uns probleminhas que vem forte, né? Aí eu só falo assim, nossa, o estagiário agora caprichou. Alguém mandou ver aqui num probleminha maneiro. Ou então, gente, mas esse problema voltou, gente. Já, vai lá pra trás, meu amor. Agora não tem como lidar contigo. Traz essa leveza, tá? Traz isso pra tua vida. Você vai ver como é que tudo vai fluir diferente. Pessoas que vão se conectar com você
Sorria pra vida. Lembre-se disso, olha no espelho, sabe? Faz a respiração diária e sorria pra vida. Olha como é que a gente fica bonita, né? Ai, meu Deus do céu. Né? E às vezes eu mesmo fico rindo de mim mesmo fazendo isso. E aí na hora que eu vejo, já mudei o meu estado de humor. É isso. É você mesmo se ajudando, entendeu? Então, não seja você a se sabotar, não, mas seja sim a pessoa, você a pessoa que vai te elevar. Se conecta, tá bom? Gente, vou repetir o que eu sempre falo em todas as lives agora, que veio muito forte para mim. Se acostumem a coisas boas acontecerem na sua vida. Não se acomodem com tudo aquilo que não é para você. Deixa de lado tudo aquilo que já não cabe mais na sua vida. E você vai ver que você vai começar a ter, vai vislumbrar coisas muito boas na sua vida. Comece a se acostumar com coisas boas acontecendo na sua vida a partir de agora. Acredite nisso, confia nisso. Toma posse dessa energia que eu estou decretando para você, porque eu sei o que eu estou falando, tá bom? Eu sei. Então, toma posse, que assim seja. Amém. Eu desejo para todos vocês um excelente dia, uma excelente semana. Se vocês puderem compartilhar esse meu trabalho, que é exclusivamente de levar a luz, e é o meu propósito, que eu gosto de estar me comunicando, de conversando, de estar passando tudo que me faz bem, né? E se faz sentido para você, traz para você, tá bom? Então, se puderem divulgar esse meu trabalho também, grande beijo para todo mundo. Que todos tenham uma semana incrível, maravilhosa, tá? Tchim, vamos terminar de tomar o café. Gratidão, Célia, gratidão, Mel, Dani, Tati, todo mundo que entrou aqui, nem que seja por um pouquinho, né? A energia, ela sempre vai chegar para quem precisa, pode ter certeza. Um pouquinho todos os dias, tá bom? Combinado? Vamos fazer esse trato, gente, para 2025, agora no final, e 2026, da gente fazer de tudo pra gente ser mais feliz. E pode contar comigo, de verdade, pode contar comigo, que eu vou estar aqui, se Deus quiser, enquanto eu puder, semanalmente, para ajudar a gente a elevar a frequência, para que a gente possa ser mais feliz, tá bom? É minha meta. Pode ser a sua também, né? Vambora, gente. Um grande beijo para todo mundo. Bora agora pro segundo round, trabalhar mais um pouquinho. Um beijo, meus amores. Beijo, tchau.